Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Louca Sabedoria, esse espaço que a gente criou para estabelecer diálogos e pontes que criem essas aberturas, que tornem essa expressão da vida humana mais rica, mais cheia de significado e nos mostrem, apontem caminhos para essa felicidade ou para essa sanidade necessária para além dessa nossa loucura contemporânea, acelerada, frenética. E o convidado de hoje, vocês vão perceber, é alguém que representa um caminho que todo mundo identifica como o lugar da serenidade, da sabedoria profunda, e de fato é, mas ele é tão frenético quanto eu, vocês vão achar um pouco curioso e vão descobrir que não sou o único meditador hiperativo que vocês vão conhecer na sua vida. Eu trago aqui um amigo querido e um professor respeitadíssimo que eu gosto muito, Lamarintin, seja muito bem-vindo. Oi, Guilherme. Não acredito, Eu hein? comecei a pensar se eu tinha vindo para a sala certa, mas tudo bem, o meu nome você sabia, então estou no lugar certo. Aham. Tudo bem? Prazer, querido. Obrigado Tudo pelo bem. convite. Lama, me conta brevemente, se você não se importar, como começou o seu caminho com o budismo, para depois a gente falar da filosofia budista especificamente. Eu acho que a pergunta podia ser um pouquinho assim: quando que eu percebi a espiritualidade presente em todos nós? Por favor. Né? Porque é assim, eu tive um berço cristão e meus pais, eu sou muito grato aos meus pais por isso. Sou grato aos meus pais pela liberdade de escolha que eles me deram e por terem oferecido um caminho, que foi o católico, mas sempre deixando aberto que se um dia eu quisesse estudar outros caminhos, eu poderia. Então, eu percebi nessa abertura dos meus pais a espiritualidade humana. Então, como católico, eu fui coroinha, cantei na igreja, fiz jivoca, todas as coisas que na época, né? Eu tenho 64 anos, vou fazer 65, então faz algum tempo. E aí, mais tarde, como adolescente, eu conheci a yoga. Então, foi na yoga que eu comecei a ouvir sobre o budismo. E na época, a professora dizia que a gente podia estudar a yoga no caminho hindu ou no caminho budista. E aí, diferente dos meus colegas de turma, eu escolhi o budismo. E aí eu tive contato pela primeira vez com textos budistas, mas como adolescente, né? Lendo aqui, lendo ali, lendo lá. Nos anos 80, mais ou menos. Você é tão generoso, né? Então, mais que isso. Eu estou com 65, vamos dizer, né? Então, volta ela para trás. Se eu estava com 15 anos, fazem praticamente 50. Então, volta ela para 70, que fica melhor. Não se encabule. Então, foi assim. Mas continuei praticando o cristianismo, lendo sobre o budismo, praticando yoga, tudo bem. Aí vem a faculdade. Faculdade, eu me formei em engenheiro agrônomo, né? Nós éramos 1.000 alunos, sendo que desses 1.000 alunos masculinos, 120 eram meninas. Então, sabe como é? A escola de agronomia é uma cachaça, cerveja, bagunça, né? E aí a gente estava uma deslocada assim do mundo espiritual e fica mais no mundo carnal, né? Como diz o outro. E depois, como bolsista do CNPq na faculdade, eu fiquei 4 anos em todas as minhas férias na Amazônia. E ali foi um outro território espiritual. Um território muito especial, na verdade. Né? Vivendo com índios e com seringueiros. Então, com os índios foi enriquecedor em termos espirituais e com os seringueiros foi enriquecedor em saber de uma problemática que até hoje, ainda mais agravada nos dias de hoje, a situação da Amazônia. Mas, enfim, vamos ficar com a parte espiritual dos índios. E eu aprendi a ler a espiritualidade de uma maneira diferente. Mais junto à natureza, mais como seria no budismo Bon, do budismo tibetano, muito mais vinculado à natureza em si. A tentar ler um pouco os movimentos da natureza, não separados do nosso corpo. Mal saberia eu que mais tarde virá um monge budista tântrico, né? Mas enfim. E depois disso, me formei, aí fui estudar fora, fui morar em outros países, enfim. Até um dia que eu já estava plenamente como um empresário no agrobusiness, morando nos Estados Unidos, e já tendo conquistado o que a materialidade pode oferecer,
me divertido muito com ela, como uma pessoa ainda muito jovem, até que um dia eu lembrei de um resgate, de uma memória de que eu queria ser mais útil ao ser humano. Simplesmente veio esse recorte de uma memória. E me deu vontade, eu morava nos Estados Unidos, me deu vontade de procurar um centro budista tibetano. E eu morava em Nova York, eu fui para Seattle, e aí eu conheci sua Santidade de Gyaldakshu Rinpoche, que é também um Sakya-Trizin, que é também da família Kon. E totalmente ignorante sobre o budismo, mas totalmente ignorante que quando eu lembro da minha conversa com ele e meu modo de ser assim, totalmente à vontade, frente a quem eu estava, que eu não tinha ideia de quem era, mas ele, sendo um mestre de plena realização, me acolheu com muito amor, muito carinho e organizou a minha primeira visita ao Nepal. Então foi assim que eu acabei me tornando um monge budista, que é o que eu tenho sido nos últimos 20 anos. Então, eu aprendi que a espiritualidade humana ela é totalmente independente de religião e religiosidade. Na minha leitura hoje, eu penso assim, que uma pessoa, antes de optar por uma religião ou religiosidade, ela há que reconhecer primeiro a sua natureza espiritual. E uma leitura bonita do Dharma é que, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando das qualidades inerentes a todo e qualquer ser humano. Isso nos aproxima. E quais são? Para além das 6 paramitas, que você deve saber melhor que eu, mas eu gosto muito de lembrar a sua Santidade Dalai Lama, que diz que a natureza humana é bondade amorosa e compassiva. Para além disso, as qualidades humanas podem ser, então, a generosidade, a ética, a paciência, o esforço, o entusiasmo, a sabedoria, e aí nós temos as paramitas. Mas, o que eu entendo hoje como uma experiência minha é que nós não precisamos de religião, de religiosidade. Nós precisamos ter o que no Dharma nós nomeamos como uma bodhicitta. Ou seja, nós queremos sermos capazes de ajudarmos uns aos outros. E fazer isso não é uma coisa tão difícil quando nós resgatamos essa natureza inerentemente humana, que é a espiritualidade humana. Porque, do contrário, se eu começar a colocar rótulos de religião, religiosidade, lama, laico, monge, leigo, essas coisas, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, para mim, o caminho espiritual tem sido essa jornada de reconhecer essa natureza espiritual. Só isso. Vocês estão vendo ele todo sereno, ficou parecendo que eu estava mentindo quando eu disse que ele é tudo frenético. Essa é a versão professor reverenciado, mas ele é super brincalhão, tá? Então agora vocês vão conhecer ele pessoalmente em algum retiro, em alguma aula, para não parecer que eu tô mentindo aqui. O pessoal que tá aqui atrás, né, Ed? Parece que eu tô aqui, ó, de lorota. O pessoal ali atrás falou para eu ser sério, então e para eu não esquecer de ficar perto do microfone. Eu tô tentando, tô me esforçando aqui. Quem foram os seus professores no Tibete, perdão, no Nepal? E eu tenho muito essa coisa. As pessoas acham que isso é idolatria à figura dos gurus, mas o que eu tenho é uma admiração muito profunda quando eu vejo que um yogi mostra para nós que qualquer um de nós, assim como o Shakyamuni Buda fez, qualquer um de nós pode criar essa operação interna de olhar para dentro e reconhecer que esse universo interno ele é coincidente com o universo externo. Ele pode reconhecer que a gente pode modificar a nossa natureza e desvelar, por assim dizer, aquilo que há de melhor, que nossa natureza não é maligna, como, sei lá, queria dizer o Hobbes dizendo que o homem é lobo do homem e tal. Então, eu gosto muito das histórias dos mestres, porque eu acho que elas são exemplos vivos para nós de que, ó, você também pode chegar lá. Me conta um pouco, você teve com todos os grandes professores que eu admiro no budismo, até falo sempre da Tenzin Palmo, que se eu fosse budista, eu ia gostar muito se ela pudesse ser minha mestra. Como foram esses encontros e assim que te fizeram dizer, tá, esse aqui é onde eu vou aprofundar meu caminho, enfim. Então, terminando a história da espiritualidade e entrando nesse lugar, porque casa bem, a gente nem combinou falar, né? Mas vai dar certo. Quando a gente reconhece essa natureza espiritual, aí é uma opção, uma escolha. Eu reconheço a minha espiritualidade, reconheço a minha natureza não diferente da do outro. Reconheço que as mesmas qualidades que eu tenho, ele também tem. Que os mesmos medos e confusões que ele sente e vive, eu também sinto e vivo. Isso vai nos aproximando. Isso vai fazendo que a gente vá desenvolvendo mútuo respeito.
Muito bem. Quando eu falo dos meus professores, eu brinco assim, eu não sei em que vida, porque no budismo a gente vem desde um tempo sem princípio, incontáveis renascimentos, e ao longo desses renascimentos nós acumulamos mérito e sabedoria, como também nós exaurimos muito disso ao longo desses renascimentos. Mas eu costumo dizer que talvez que em algum momento eu devo ter acumulado mérito suficiente que me trouxe a oportunidade de conhecer esses professores. E quando eu digo esses professores, eu posso nomear todos os professores budistas, mas não vou deixar de nomear meus professores católicos, meus professores espíritas, meus grandes amigos judeus, islâmicos. Não vou deixar, porque cada um deles, à sua maneira, e nesse diálogo humano, nós nos encontramos. Então, eu tenho respeito profundo a todos, naturalmente. Quanto aos meus professores, aqui no Brasil, há um que muitos conheceram, sem dúvida nenhuma, Shagdo Rinpoche, que foi e continua sendo, na minha mente, no meu coração, um dos meus grandes mestres. Eu digo que foi o que mais teve paciência com a minha ignorância. E, bom, a partir disso, né, eu já era aluno de Chogyam Trungpa Rinpoche quando vim conhecer Shagdo no Brasil. E fiquei imensamente feliz de saber que eu teria um professor aqui, não precisava ficar indo para a Índia. Mas o que eu acho, por exemplo, Shagdo era um yogi, um grande professor, né, casado, com filhos, vida normal. E eu tenho meu guru raiz, Sua Eminência Chogyam Trungpa Rinpoche, que desde da tenra infância já foi treinado como um monge. E hoje em dia, eu tenho, desde a passagem de Chogyam Trungpa Rinpoche, eu tenho sociedade com a 41º Sakya Trizin como a Trungpa Rinpoche, como meu guru raiz, e a linhagem como um todo. O que eu vejo, exatamente uma coisa que você fraseou, que é, quando a gente entende, por exemplo, se você toma a história de Buddha Shakyamuni, foi um jovem como nós fomos, casou, enfim, ele teve uma experiência humana, né? E ele percebeu sua inquietude. Eu gosto muito da história do Buddha Shakyamuni. Ele percebeu sua inquietude e deu atenção a ela. O que me inquieta? Então, talvez, naquela época, o que o inquietou foi saber que a vida não podia só a vida palaciana que ele tinha, a luxúria que ele tinha. Então, quando ele sai fora do palácio, não vamos entrar em todas essas questões, e ele se depara com o sofrimento humano, ele se permitiu ser sensibilizado por aquilo e se preocupou com aquilo. Então diz a história que o pai pergunta a ele, mesmo agora que o seu filho nasceu, você vai abandonar o palácio? Ele disse, exatamente por isso. Eu não quero que meu filho e nem todos os outros seres, se houver uma possibilidade de sair desse ciclo de sofrimento, do nascer, crescer, envelhecer e morrer, se houver, eu gostaria de saber e ensinar. E ele sai do palácio, e assim começa a história. Então, quando eu olho para os meus professores, eu vejo que tanto aqueles que são leigos, que eu falo, não são monásticos, né? E aqueles que são monásticos, o que há em comum neles? Uma humanidade que exala. E o que é essa humanidade que exala? É um amor, uma compaixão e uma bondade que naturalmente se preocupa com o outro. Naturalmente aspira que todos venham a desenvolver sabedoria e por eles mesmos se livrem da natureza do sofrimento, que em última análise é ignorar a natureza última de todos os fenômenos. Mas aí entra numa conversa muito filosófica. Mas o que eu tenho por meus professores é essa admiração por eles serem seres humanos expostos à mesma situação sansárica que nós estamos. Como eles mesmos dizem, cometemos muitos equívocos, mas nós aprendemos com cada um dos equívocos. E nisso, acreditando na joia tríplice, o Buddha Dharma Sangha, nós vamos superando tudo isso. Então, ao invés de idolatrar um professor, vou usar a sua palavra porque ela é importante. Ao invés de idolatrar um professor, nós devemos ter por eles profundo respeito. Nós devemos oferecer a eles o que nessa natureza que eles têm hoje como grandes mestres, eles aspiram de nós. Que seja que nós venhamos a nos tornarmos livres da ignorância que nos leva à experiência de sofrimento.
Então, ao invés de idolatrar, assumir essa responsabilidade. Esse é o caminho do Dharma. Esse é o caminho de seguir um professor. Ao invés de ficar idolatrando, né, idolatrando, a idolatria acaba fazendo coisas muito, muito difíceis. Uma vez, um grande Geshe, que já veio aqui no Brasil, as pessoas aqui conhecem ele, Geshe, que é da Emory University, que desenvolveu o CBCT, o Geshe Lobsang Tenzin Negi. Uma vez na Alemanha, eu estava fazendo minha formação no C-Learning, e uma das pessoas perguntaram a ele por que hoje em dia há tantos conflitos entre alunos e professores. E ele não hesitou em dizer: o conflito existe quando você idolatra o professor. Uau! Você coloca o seu professor no lugar não humano. E você não aceita que ele também pode cometer equívocos. Você projeta você joga para cima né? dele, você coloca ele no lugar que ele não pediu para estar. Até E você quer que ele cumpra o papel para satisfazer a sua necessidade egoísta e imediatista. E a sua concepção de perfeição, né? Exatamente. Que não tem nada a ver com que que perfeição talvez exista, até porque perfecto, né? Do latim é já feito, já está pronto. Então não tem mais o que fazer, ele não tem trabalho a fazer, não tem Aí nada... não existiria o caminho. Exato. Uau! Meu professor costuma dizer assim para mim, quando ele me consagrou lama e pediu para eu voltar ao Brasil, ele me diz assim: não busque ser perfeito, mas apenas se assegure que seja o que for que você estiver fazendo, dando um ensinamento ou fritando um ovo, que o melhor de si naquele momento está sendo oferecido. Apenas se assegure disso. Ou seja, enquanto Dharma, se assegure que a sua bodhicitta, né, a engajada em benefício de todos os seres, esteja ali. Que o melhor que você souber naquele momento esteja sendo oferecido em sua integralidade. Se depois você disser: olha, podia ter feito melhor, não lamente por não ter feito melhor. Regozije e na próxima faça aquilo que você achava que poderia ter melhorado. Simples, sem nenhuma uma coisa assim inalcançável. Muito simples. Das coisas que eu admiro no budismo e que nesse lugar de pensador, como filósofo, eu tendo a esse universalismo que o senhor falou e de observar que, no fim das contas, esses rótulos que a gente usa para percorrer a estrutura de um caminho são importantes, de certa maneira, para a gente ter a disciplina de praticar, mas que, no fim, a gente está tentando se encaminhar para esse lugar do não sofrimento. Eu sempre admirei no budismo essa ética prática. Não há muito o que discutir. Claro que existe uma sofisticadíssima metafísica, uma sofisticadíssima filosofia, mas não há nada que se discutir sobre isso se a gente não souber construir a nós mesmos com um caráter digno de se conviver. Eu ouvi esses dias de um rabino uma frase muito bonita, qual é o grande objetivo da humanidade e tal. Ele diz: olha, a gente tem que se tornar melhores para que a gente torne o mundo um lugar em que Deus queira morar. É um jeito profundo. É um jeito deísta de dizer aquilo que a gente aspira enquanto yogis, né? Que a gente consiga arrumar essa casa para que ela seja digna de que boas coisas nos visitem. É legal dizer isso de uma forma deísta, mas eu vejo que os budistas sempre colocaram isso na prática, efetivamente, com bastante contundência. Eu acho que não existe como a gente falar de caminho espiritual sem essa capacidade de treinar o seu olhar para ver o outro como um outro eu, né? Existe no caminho do Dharma, se nós olharmos, Buda, desde que alcançou este estado búdico, que as pessoas não podem confundir, porque às vezes você cria misticismos ilusórios sobre a palavra iluminação. Porque na palavra, o que quer dizer na verdade a palavra Buda significa desperto. Uhum. Aquele que acordou do sonho da ilusão. Qual é essa ilusão? Achar que você tem domínio, controle e posse sobre o fenômeno. Uhum. Fenômeno é toda qualquer coisa que nos sensibiliza. Nós somos um corpo sensorial. Então, todas as vezes que nós cremos, acreditamos que temos domínio, controle e posse sobre qualquer coisa, nós já entramos no sofrimento. Porque como que você pode ter controle, domínio e posse sobre qualquer coisa que em sua natureza não tem existência inerente?
Explica para Então, quem nunca ouviu falar disso, o que que é não ter existência inerente? não ter existência inerente, vamos trocar isso num linguajar mais fácil, é toda e qualquer coisa, esse copo, essa água, essa mesa, o dread do nosso amigo ali, né? Tudo isso é temporal. Primeira coisa. Segunda coisa, como que esse copo não nasceu copo? Quando a gente olha, aí que vem toda a parte física da história, mas enfim, é, é agregado. Essa mesa é agregado. Essa mesa não nasceu mesa. Ela está sendo mesa porque a gente convencionou que isso aqui é uma mesa. Mas se não tivesse nenhuma cadeira aqui, a gente podia estar sentado nela. Não podia? Podia. Para o cupim, isso aqui é alimento. Se eu quiser brigar com alguém, eu vou pegar um pedaço dessa mesa e tacar na cabeça de alguém. Ou seja, a mesa tem, tipo o posto Ipiranga, 1001 utilidades. Por quê? A natureza da mesa, a natureza disso, não inerentemente é isso. Nós classificamos como isso, convencionamos como isso. Mas se você fizer, como em meditação, em Vipassana principalmente, um olhar penetrante, eu penetrar este copo, eu vou ver átomos, vou ver elétrons, vou ver isso, vou ver aquilo. Ou seja, tudo se transforma. Nada é. O nosso corpo, aquela foto de outra encarnação que você me mostrou, perguntando se eu lembrava de você, foi pegar pesado, né? Ele mostra uma foto que ele parecia, sei lá, 10 anos de idade, né? E hoje você está aí. Então, tudo se transforma. Quero entender que ele quis dizer, hoje você tá aí, tá essa porcaria aí. Eu não classifiquei. Então a ética budista diz assim, já que você falou da ética budista, basicamente a ética budista vai dizer assim, que o que você pensa, o que você fala e o que você faz jamais seja causa e condição de sofrimento a você ou a outros. Simples como isso. Você imagina que se o mundo pensasse isso, só isso, que o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço jamais venha ter como consequência o sofrimento meu ou de outras pessoas. Olha o nível de responsabilidade. E essa responsabilidade é que é difícil de ser adotada. Porque a ilusão, ela é muito forte. O sansarão, eu falo, o sansarão é lindo. Quem vai dizer que as praias não são bonitas? Quem vai dizer que a natureza não é bonita? Quem vai dizer que amar alguém não é bonito? Que experienciar uma boa relação sexual não é gostoso? Tomar um bom vinho também. Tomar uma cervejinha geladinha, tomar um vinho. Você estaria mentindo. O problema é você se permitir aprisionar-se por isso. Essa é a ilusão. Quando eu permito me aprisionar por isso, é quando eu crio na minha ilusão que eu possuo o objeto do meu prazer. Seja o copo de vinho, seja o meu carro, seja uma casa bonita, seja o meu corpinho. Eu me aproprio disso. E todos os dias isso está se desmantelando. E eu faço um esforço danado para segurar isso. Até que isso tudo já foi. Só que existe um lugar que é difícil de largar. É na sua mente. Tava falando isso ontem. A minha ilusão é a coisa mais difícil de ser abandonada. Estava falando isso ontem numa outra entrevista que eu tenho pensado muito, especialmente enquanto estando homem gay, como é triste ver que, especialmente no caso dos homens gays, haja um pavor mitológico quanto à ideia de envelhecimento, como se isso fosse possível de evitar. E eu falei para um aluno esses dias, eu falei, olha, eu penso que a gente sendo gotinha, ou a gente se derrama no oceano, ou a gente tentando ser gota evapora. Não vejo outro jeito de envelhecer senão com dignidade, assim, de olha, acompanhe os processos da sua vida com contentamento. Mas eu vejo a pessoa atrofiar a mente e querer manter ela ali nos 20 anos com um corpo de 40, 50, 60 e a coisa se torna esquizofrênica. E é sobre isso, né? O nível profundo dessa delusão é causa raiz de um sofrimento que a pessoa não consegue nem perceber que ela produz isso em si. É muito triste. É muito triste. Porque se eu ficar com essa imagem, do exemplo que você citou, né, do mundo homossexual, qual o problema de eu envelhecer? Exato. É o medo de não ser objeto de desejo. Esse é o ponto. Então, peraí, eu estou vivendo uma vida
para ser objeto de desejo de alguém? Eu uso isso de uma outra maneira. Eu falo assim, todo dia de manhã a gente faz uma higiene física. Tomar banho, passar hidratante, passar isso para aquilo, e depois a gente vai se vestir. Abre o guarda-roupa e vai escolher o que vestir. Correto? A minha pergunta é, para quem você está se vestindo? Uau. Pense sobre isso. Para quem eu estou me vestindo? Aí você sai todo lindo, maravilhoso, e as pessoas não acham que você está lindo e maravilhoso. Aí você entra em crise. Isso mostra que você não se vestiu para você. Você se vestiu para alguém. E se esse alguém, e às vezes alguém muito específico, não achar que você está lindo e maravilhoso, outras 100 pessoas podem achar, mas se aquele em específico que você fez o cercadinho ao redor dele, não disser que você está bonito, você não acha que você está bonito. Há que se livrar disso. Não só no mundo homossexual, mas em todo o mundo. Eu também acho. Eu não me visto para alguém. Eu não tenho que ser bonito para alguém. Eu tenho que estar bem comigo. Se eu estiver bem comigo, meus olhos irradiam alegria, meu sorriso é sincero e verdadeiro. E as pessoas que se conectarem com esta verdade vão ser os melhores companheiros que eu posso ter. É que a discussão, na verdade, era justamente porque, durante muito tempo, a mulher tinha essa obrigação, no imaginário ocidental principalmente, de cuidar da aparência, por conta de toda essa história de como o machismo funciona. E agora a gente está vendo que as mulheres estão entendendo que isso é, de alguma maneira, uma grande bobagem, né? E o homem, especificamente o homem gay, que vive essa vida mais hedonista, de sexo frenético, de uma busca por aplacar as carências que não recebeu, não, a carência que se criou por não ter recebido o amor e a compreensão desde cedo, se torna essa coisa de o jeito que eu encontro para saber de afeto, para me saber pertencendo, é sendo objeto de desejo dos outros e vendo os outros como objetos do meu desejo, né? É claro que isso também tem um apelo muito forte dentro desse contexto dessa sociedade que a gente está vivendo. O Byung-Chul Han fala muito disso, né? Que uma vez que a gente transformou o mundo numa grande loja, tudo é consumo, tudo é produto, ou o outro é meu produto, ou o outro é meu adversário, ele está ali concorrendo comigo. O senhor acha que, dentro do contexto desse hiperconsumo que a gente está vivendo, a gente tem condição de aprender com mais necessidade, né? Porque a nossa necessidade de aprender o Dharma é maior, mas a gente está mais permeável a aprender isso tudo que o senhor está ensinando, ou as pessoas estão menos abertas a ouvir sobre essa delusão causadora de sofrimento? Ouvir o Dharma é a principal, é como começa. Então a gente fala ouvir o Dharma, contemplar o Dharma, refletir sobre o Dharma, meditar o Dharma e praticar o Dharma. Ok? Só que ouvir o Dharma passa por 4 cuias. A cuia embocada para baixo, onde eu estou ouvindo sem nenhum interesse. Ouvir o Dharma com a cuia virada para cima, mas o fundo dela é que nem um chuveiro, cheio de furinhos. Esses furinhos significam nossas distrações. Eu estou ouvindo, mas estou antenado em tudo. Ou seja, não estou ouvindo. Significa as distrações. A terceira também é uma cuia virada para cima, só que ela está totalmente contaminada com os meus preconceitos, com as minhas opiniões, muito bem enraizadas. Os meus arquétipos, todos. Ou seja, o Dharma entra ali, mas rapidamente ele se contamina. Então eu vou extrair do Dharma o que eu preciso para ser mais erudito, para saber do que o povo está falando, para que eu possa participar daquela comunidade. Então eu preciso ter o letramento da comunidade. Ou seja, motivação e intenção totalmente equivocada. Mas eu estou ouvindo com atenção, porque existe uma motivação e intenção, só que não é egoísta, pura. né? Egoísta. Muito bem. E a quarta cuia está embocada para cima também, só que antes de sair de casa, eu limpei muito bem ela e me predispus a ouvir sem julgamentos. Então, hoje, as pessoas falam a sociedade que nós vivemos como se fosse algo que me entregaram.
Isso dentro do Dharma, isso é totalmente inaceito. Porque a sociedade, ela é, e nós somos parte dela, ela é o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós falamos. Não tem como separar isso. Eu não posso ter uma ação e esperar uma consequência diferente da minha ação, posso? Não posso fazer isso. Então, o dia a dia que cada um de nós vive é consequência do momento anterior. Isso é uma baita de uma responsabilidade. Mahatma Gandhi diz, seja você a mudança que você quer ter no mundo. Nós operamos assim, mude você para me agradar. Ou seja, como quando eu estou apaixonado, quando eu digo, eu amo você, Guilherme, eu te amo. Hoje em dia se vulgarizou a palavra amar e a expressão eu te amo. Eu amo pizza, eu amo você, eu amo Deus. Não, eu amo você porque você satisfaz o que eu preciso. Você está aqui para me servir. Por isso que eu amo você, porque você está me servindo muito bem. Na hora que você não começar a me servir mais, eu saio de você. Ou quando eu encontrar alguém que me sirva um pouco para além do que você me serve, você já não é mais necessário. Então, hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivendo dessa maneira. Por isso que nós temos hoje um momento onde a humanidade passa um período de depressão profunda, de um estresse, um burnout profundo, onde a violência está se expressando de todas as maneiras. E a violência nada mais é do que a resultante das nossas emoções aflitivas, que foram se acumulando, e eu fui perdendo o meu território. Que território é esse? O território do domínio, da posse e do controle. Então, quanto mais fica evidenciado que não há domínio, posse e controle, eu perco a minha lucidez, perco a minha serenidade e vou tentar sustentar isso, custe o que custar. Então, nós vemos isso se expressando das maneiras mais diferentes possíveis, em territórios os mais variados possíveis. E a gente está começando a ter uma impressão de que o mundo está fora do controle e que vai ser muito difícil controlá-lo. E eu estou usando a palavra controle. De novo, eu estou iludido. Porque isso só se pacifica quando nós que somos agentes nesses territórios entendemos. Existe uma coisa na vida de Mahatma Gandhi que é muito linda, uma passagem. Quando eles estavam indo, né, saindo com uma ação não violenta, mas um dos seguidores dele fala, mas se nós formos lá, eles vão bater em nós. Eles vão bater no Senhor. E ele diz, isso mesmo. Deixe bater até a hora que ele perceber que ele nunca teve razão de bater em mim. É difícil, né? Ter esse nível de desapego até a integridade física, porque é instintivo a nós nos protegermos com mecanismos de luta ou fuga, está programado ali no nosso cérebro. Tem-se que ter um cultivo de um outro tipo de sabedoria muito diferente dessa bestial instintiva, né? Para que você faça algo diferente de fugir ou contra-atacar. Mas é aí que vem toda, né, a filosofia ou o pensamento, como você quiser chamar, de não violência. Eu tenho que saber que eu não vou encontrar, se eu meditar sobre violência, se eu estiver meditando e encontrar violência dentro de mim, eu tenho que chegar à conclusão que essa violência não está me ajudando em nada. Quando eu tenho raiva de alguém, o primeiro objeto da raiva sou eu. Que o furor vingativo não vai neutralizar a violência. Então, hoje, em pesquisa, a gente já vê uma relação direta entre as emoções aflitivas, os hormônios inflamatórios, que produzem uma série de doenças. Mas também a pesquisa já mostra que um abraço gostoso, como você me deu quando eu cheguei aqui, obrigado, né? Traz todos os nossos hormônios outros, que não os inflamatórios, né? As oxitocinas e suas primas todas, que nos levam a uma experiência de contentamento, de alegria, de relaxamento, de entrega. Isso está na nossa natureza, é o nosso corpo. Então, quando nós falamos da espiritualidade humana, no começo da conversa, que é cultivar esses pensamentos
de paz, de harmonia, de igualdade, assim por diante, só de sintonizar com esses pensamentos. Deixar que eles, com a nossa respiração, eles penetrem todo o nosso ser, isso traz para nós uma experiência que revela a nossa natureza. Ao passo que quando você tem pensamentos norteados às emoções aflitivas, o seu corpo é outro, que não é a natureza dele. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai ter que buscar por quê? Porque se meu corpo funciona de uma maneira quando os pensamentos são norteados na natureza humana, e ele funciona de uma outra maneira, dói, me adoece, me enfraquece, por que que eu permaneço mais nesse estado ao invés desse? O que que há aqui? Aqui há as ilusões. Quando a gente fala desse lugar de transforme a si mesmo, nesse mundo polarizado com ideologias, eu olho para elas como utópicas, o Krishnamurti e os mestres todos contemplativos também, essa ideia de que eu vou transformar o mundo através da sociedade, não de mim, eu acho bastante improvável que isso aconteça, porque a gente não está atacando a raiz do problema, que é a compreensão dos sujeitos em relação às causas, né, do sofrimento. Mas eu não posso ver a sociedade como um aspecto dicotomizado de mim mesmo. Voilá, mas esse é o ponto que Essa dualidade é o que é o problema. Pois é, só que a gente tem todo um discurso, principalmente a galera mais a favor da luta da justiça social, de que essa ideia dos caminhos contemplativos de mudar o sujeito é individualizada, e é o oposto do que a gente fala, seja no hinduísmo, seja no budismo. Fica parecendo, e é de alguma maneira apropriada por essa coisa do materialismo espiritual, né? Do eu vou me transformar e vou ser o grande engenheiro de mim mesmo, o que nunca foi o que nenhum mestre, nenhum Buda, nenhum Bodhisattva falou. Ou, mais além ainda, quer dizer, eu vou transformar você. Isso. Ninguém te transforma, a não ser que você queira. Qual é por que o que a gente está falando de se transformar não tem nada a ver com individualismo? Primeiro, eu não vou entrar em filosofia nesse ponto, mas primeiro, O senhor já ouviu essas pessoas fazendo esse tipo de ataque? o que é individualismo? Seria essa ideia da primazia do prazer do eu, do destaque do eu. Não, isso é egocentrismo. Mas é assim que, por exemplo, alguns discursos mais radicais, principalmente à esquerda, vão entender as tradições espirituais. O que eu acho curioso, porque a galera, à esquerda, tá falando da mesma coisa, de solidariedade, de compaixão, tá mirando num mesmo bem comum. Mas eu já ouvi esse tipo de crítica. Essa coisa de transformar e de despertar a consciência é coisa para individualista, enfim. Por que não... E assim, eu sei que isso é radicalmente diferente do que a gente está defendendo. Então eu queria... Não é questão de defender. Volto lá no começo da conversa. Eu primeiro tenho que entender o que significa espiritualidade humana. Vou lá. Porque se eu não entender isso, você sempre será outro. Uhum. Esse é o ponto. Uhum. Você será outro. Quando a conversa é nós nascemos, ou seja, nós não tem como dizer eu não estou aqui, você está aí, elas não estão lá. Não tem como dizer isso. Ok? Uhum. Então, o que faz a diferença é, vou lá, pegar uma coisa bem budista. No budismo, uma das coisas que a gente mais aprende é a interdependência. Ok? Então, talvez exemplificando de uma maneira mais prática. Quando a gente acorda de manhã, a gente acende a luz, vai no banheiro, abre a água, aí toma um banho, aí põe lá a roupa que escolher, e aí tem cheirinho de café, vai ter café. Aí eu vou sair para trabalhar, tem transporte público, tem rua, eu posso ter meu carro. Ou seja, resumindo a história eu acordo de manhã, sento na minha cama e penso, não morri, não tive um AVC, estou totalmente lúcido, consciente, meu corpo está funcional. Eu tenho casa para morar,
comida para comer, roupa para vestir, tenho um trabalho que me remunera, tenho um conhecimento. Eu acendi a luz, abri a torneira, tem a comida, tem a roupa, tem o transporte público, ou eu tenho meu carro, tem a rua, enfim. Quando eu olho para todos os itens que eu uso, desde o momento que eu acordo de manhã até o momento que eu vou dormir de novo, como que isso tudo está ali? Não nasceu sozinho. Uhum. Não é verdade? Sim, são causas e condições. São que estão- causas e condições. Eu não sei quem plantou o trigo, que fez a farinha, que transportou a farinha, mas tinha o pão. Uhum. Eu posso pensar isso para o café, eu posso pensar para o que for, para minha roupa. Uhum. E principalmente hoje em dia, que periga você olhar a etiqueta made in Bangladesh, Uhum. certo? O ponto é um convite apenas isso. Quando você acordar de manhã e você está vivo, causas e condições. Aí você lembra dos seus pais, minimamente. Aí você pensa que você tem uma casa para morar. Muitos não têm. Aí você pensa que você tem um alimento para comer. Aí não olha para o pãozinho, mas olha como que esse pão foi possível. Desde todas as condições climáticas, a pessoa, o produtor, aquele que transportou, que colheu, que beneficiou. Ou seja, a ideia aqui é fazer um grande exercício de perceber que há incontáveis outros seres cuidando de você. Incontáveis Portanto, o outros individualismo seres. é uma ficção, né? O individualismo é uma ficção. Mas vamos caminhar nesse pensamento só para chegar em outro lugar que é necessário. Quando eu perceber que há incontáveis outros seres cuidando de mim, seres que eu nunca vi, nunca vou ver, mas quando eu ponho uma camiseta e me sinto bem, se foi aquela criança lá em Bangladesh que por centavos do dinheiro deles, que no nosso quase não é nada, ele fez aquilo. Mas eu não sei quem é. Mas quando eu ponho a camiseta, se ela me dá aquela sensação gostosa de acolhimento, quentinho, que seja, ter isso na sua consciência. E assim, qualquer um dos itens que você for usando durante o dia. Então, isso faz claro saber que ninguém faz nada sozinho, ninguém vem ao mundo sozinho. E essa é a grande transformação, né? Sair justamente desse E aí individualismo. entra no lugar que é mágico, que é gratidão. Uhum. Quando você desenvolve gratidão, uau! É um outro lugar. Você vê as pessoas na Paulista, no meio-dia, aquele formigueiro de gente andando. Eu adoro entrar no metrô de manhã, parar na plataforma e olhar aquele formigueiro de gente olhando, andando para um lado e para o outro. Aí você tem a consciência muito maior. Todo e cada um dessas pessoas estão buscando, fundamentalmente, felicidade. Só que a nossa concepção de felicidade e os objetos aos quais nós atribuímos felicidade são diferentes. Mas a ilusão maior é achar que o objeto felicidade está em alguma coisa temporal. Então, temporal também será a sua felicidade. Então, há várias maneiras de eu desconstruir esse individualismo, esse egoísmo e esse imediatismo. Mas para fazer isso, eu tenho que dedicar tempo. E esse tempo, como disse Larossa, nós não damos mais. Porque a experiência requer parar. Parar para olhar, parar para pensar, parar para observar, sentir mais devagar e assim por diante. Se nossa opção é não nos darmos esse tempo, se a nossa opção, escolha tem sido viver a ilusão, tá bom. Ela nos engolfa. E não ela, eu. É. É isso que eu preciso aprender a trocar. A neurolinguística faz uma grande diferença. Quando eu A ilusão parar, não é um outro, né? quando eu parar de
terceirizar. Tanto eu vou terceirizar a minha felicidade a alguém, vou terceirizar o meu sofrimento a alguém. Eu não tenho como terceirizar, porque eu sou o sujeito, o objeto da mesma experiência. Sujeito e objeto não são diferentes quando você olha para a experiência. Seria mais ou menos assim. Vamos adensar um pouquinho. Como é que isso conversa com uma das coisas que, para mim, é uma das preciosidades, assim, uma das formas técnicas mais geniais de entender a vida, de entender a si, de entender o caminho que o Buda explicou e que foi exaustivamente trabalhado pelos mestres, que é o caminho do meio, que a gente, nessa aceleração, vende isso de uma forma muito ruim na internet. Gente se apropria da filosofia do Dharma e vai jogando isso de qualquer jeito, né? Então, assim, e eu gosto muito da perspectiva dos mestres tibetanos, eu já ouvi isso de mais de um, de que, assim, você tem que tomar cuidado que mesmo na melhor das intenções, se você não for autorizado a transmitir o Dharma, fica quieto, porque você pode transmitir isso de uma forma completamente errada. E eu concordo, porque a gente, transmissor e receptor, tem que estar muito afinadinhos para que a mensagem não chegue deturpada. Qual é a forma de a gente começar a entender Madhyamika, como é que a gente pode entender o caminho do meio, como essa forma técnica mesmo de compreender a realidade para sair do sofrimento? Como isso se relaciona com tudo isso que o senhor está falando até aqui? Caminho do meio. Existem algumas coisas. Vamos lá quando o Buda estava vivo ainda. Então, quando o Buda estava vivo, ele fez a opção de sair do palácio, adentrar as matas, conversar com o professor, enfim, tem um percurso aí. Mas Buda estava meditando, ele estava praticando ascetismo, ele estava levando o corpo humano dele a uma situação de flagelo. E ele percebeu isso. E ele escuta, a história diz, né? Que ele escuta, passando no riozinho ali do lado, um professor ensinando uma menina a tocar guitarra. A cítara, né? É. E aí, a cítara. Aí o que acontece? Buda escuta. Olha, se você esticar muito a corda, ela arrebenta. Se você deixar a corda frouxa, ela não toca. Foi isso que o Buda escutou. Imediatamente ele associou. Se eu continuar nesse percurso do ascetismo, do autoflagelamento e tal, eu vou morrer e não vou chegar a lugar nenhum, ao propósito que eu tive. Se eu voltar para o palácio, facilmente eu vou ser sugado na mesma luxúria e não vou mais me preocupar com isso. Então, naquele momento, o Buda decidiu que ele cuidaria do corpo dele, manter-se vivo, para que ele pudesse contemplar, meditar, enfim, buscar o propósito dele ao sair do palácio. Então, isso foi a primeira coisa que a gente chama no caminho do meio. Ou seja, ficar livre dos extremos. Filosoficamente, a gente fala ficar livre do nihilismo e do eternalismo. Ok? Ou assim, aí não tem nada que eu possa fazer, ou alguém vai fazer por mim. Né? Basicamente. Filosoficamente falando, existe um texto de Drapa Gyaltsen. Na verdade, a origem desse texto é do próprio Manjushri, falando com Sakya Rimpo, quando ele tinha 12 anos de idade. Abstraiam os nomes, se vocês não acompanharam aqui. Tudo bem. E, muito bem. Aí, Sakya Rimpo estava em retiro, um menino de 12 anos de idade, e terminando esse retiro, que era um retiro sobre a sabedoria, ou seja, um retiro dedicado ao Manjushri, o Buda da sabedoria. E nisso, Manjushri aparece para ele. É muito bonito contar essa história, mas eu vou contar ela para uma entrevista e não como é no ensinamento. Mas enfim, por favor, naquele momento, Manjushri diz a Sakya Rimpo: se você tem apego a esta vida, aos prazeres dessa vida, então vai ser, se você tem apego a esta vida, você não tem o Dharma, que seria uma visão espiritual da vida. Se você tem apego aos prazeres dessa vida,
você não tem a renúncia. Se você tem apego aos seus próprios propósitos, você não tem a bodhicitta. E sempre que o apego surgir, você não tem a visão última. 4 linhas. Ao contemplar cada uma dessas linhas, a gente vai cair nesta conversa. Então, se você entender mesmo, você se ilumina. Aí o que é? Como é que eu consigo trazer isso para a minha vida prática? Uhum. Então, se a gente fala em termos de madhyamika, talvez seja interessante falar sobre Citta Matra. Porque a nossa confusão toda, que a gente já falou, não coloque objeto, compreenda que é uma dualidade, não é o outro, não terceirize. Eu tenho que entender como que isso surge na minha mente. Porque o universo que nós vivemos, nós cremos que é o universo externo. Mas o universo, ele é interno. Porque se todos nós víssemos a mesma coisa, da mesma maneira, nós teríamos a mesma reação para qualquer coisa. E que não é o que acontece. Então, apesar de nós olharmos para este copo, vamos ter em comum, é um copo. Porque convencionamos que uma coisa com esse shape, com esse formato assim, é um copo. Mas imediatamente, copo feio, copo bonito, mau gosto. Ou seja, no momento que eu entro em contato com esse copo, imediatamente eu teço um julgamento sobre ele. A minha relação com este copo, ela é exercitada sobre a imagem que eu coloquei no copo e não a imagem do copo em si. Uhum. Vamos dizer, eu, você e o nosso amigo. Eu posso dizer, olha, esse cara é muito legal. Você dizer que você não conhece ele. Ou seja, nós vamos chegar no lugar que nós vamos chegar à conclusão que nós estamos olhando para ele, mas nós temos percepções totalmente diferentes dele. Então, eu vivo uma relação com ele de acordo com a minha percepção. Você vive de acordo com a sua percepção. Na hora que eu entender isso, já vai ser o primeiro passo para dizer, ele não é a minha percepção. Ele não é a sua percepção. Esse é o primeiro passo. Então, vindo lá do exemplo que eu falei, de que entender a interdependência, correto? O próximo exercício é olhar para essas pessoas e quando você começar a julgá-las, o que aquela percepção vai fazer? Ele pode ser a pessoa que plantou o trigo. Ele pode ser a pessoa que trabalhou a noite inteira lá na Sabesp para você ter água. Ele pode ser a pessoa que trabalhou a noite inteira para você ter energia. Ele, porque eu não sei quem é, sei. Nem sei quem é. Mas eu adoro criticar e julgar as pessoas. Mas na hora que eu me permitir, na hora que eu pensar, esse pode ser o que plantou o trigo, eu já vou frear isso tudo. Freando esse julgamento, eu estou freando as minhas emoções aflitivas. Freando as minhas emoções aflitivas, eu me permito um estado de lucidez e de serenidade, que vai permitir que essa contemplação, essa reflexão ocorra. Então, Madhyamika e Citta-Matra, né, eles vão pôr, minimamente, esses dois textos, porque Citta-Matra fala tudo é mente e Madhyamika fala não é que tudo é mente. Porque Citta-Matra não vai admitir a ideia de karma. Porque o que veda, o que vela e que nos dá essa garantia de que eu estou correto são as minhas ilusões. Uhum. E as minhas ilusões nós chamamos no hinduísmo ou no budismo de karma. Uhum. Então, eu gosto de brincar assim. Se eu fosse Buda, eu não precisava de óculos. Certo? Mas eu não sou Buda. Certo? Então, eu ainda vejo através das lentes da minha ilusão, Uhum. do meu karma. Uhum.
Eu vejo você nas lentes da minha necessidade. E não quero saber das suas. Isso nos aparta. Qual é o treinamento para ir modificando isso? Meditar, meditar e meditar. Era nesse lugar que eu queria entrar com o senhor. Porque qual é o espaço que eu me permito fazer essa reflexão? Como é que eu estou julgando uma pessoa? Que bases? No budismo existe uma coisa que eu brinco, é irritante. A lógica budista ela é irritante, porque ela não me deixa ir para esse lugar. Na mesma hora ela vai dizer, você quer ir para esse lugar? Você vai. Azar é seu. Não tem nem azar nem sorte, mas esse é o lugar que você já conhece. Uhum. Você vai simplesmente sedimentá-lo ainda mais. Se desafie a um outro olhar. Se desafie a olhar esta pessoa que eu estou julgando. Deixa eu me perguntar, qual é a base do meu julgamento? É o dread dele? É o fato que ele é gay? É o fato que ele é transexual? É o fato que ele é pobre? É o fato que ele está na Cracolândia? Tudo isso vai diminuindo aquela percepção original, que a espiritualidade humana me aproxima da sua espiritualidade humana, me aproxima da sua humanidade não diferente da minha. Então, o espaço onde que esse diálogo existe é na meditação. Mas eu tenho que me permitir os afetamentos para perceber a minha fragilidade. Teve uma aluna, esses dias foi muito engraçado, eu tenho falado muito disso porque foi muito espantoso, assim, foi uma aluna, na verdade, que perguntou assim, como é que eu posso praticar a compaixão sem me afetar com o sofrimento do outro? Eu falei, então, filho, você não quer sujar tuas mãos, você não desce para mexer na terra. Olha, essa é uma pergunta muito importante. Não, eu respondi com bastante cuidado. Porque mas, assim, não estou dizendo que você não respondeu sobre cuidado, não é isso. Mas, há um tempo atrás, o ano passado, eu acho que foi, eu estava em Kutensheim, sua santidade estava dando ensinamentos em Kutensheim, e uma aluna bem antiga daquele centro falou assim, o samsara é algo que está na nossa mente. Então ele nunca vai acabar. Então a minha bodhicitta não existe. Eu achei essa pergunta fantástica. Aí, aquele diabinho interior falou assim, vamos ver o que o santidade vai dizer agora. Né? E aí, sua santidade, verdade. O samsara, nós falamos que o samsara é o mundo externo, mas o samsara, na verdade, é o mundo interno, a nossa percepção. Então, por quanto a nossa percepção for limitada, limitado também será a nossa compaixão e a nossa bodhicitta. Então, nós temos que trabalhar para tornar a nossa mente, as vast. A gente fala as wise, as vast as universe, right? Ou seja, que a nossa mente seja tão vasta e limitada quanto o universo. Aí, eu não vou limitar a essa vida. Porque, na verdade, essa pergunta também mostra que quando nós entramos nesse pensamento, que é comum, a gente entra nesse lugar, é que a gente quer ver agora. Eu quero ver a bodhicitta agora. Eu quero ver a humanidade livre do sofrimento agora. Já, eu quero ver. Esse é o nosso imediatismo. De novo, então, a gente está tratando a iluminação como minha iluminação, né? Eu quero a minha percepção iluminada das coisas para que eu não veja mais o sofrimento acontecendo. E o grande problema é, enquanto houver esse eu, essa ideia de eu, não há iluminação nenhuma. Enquanto a sétima consciência estiver aí dançando, a sétima consciência é a consciência da dualidade. Entende? Então, fica difícil. Mas espera aí, como diz ela, eu vou praticar minha vida inteira, eu vou morrer e não vou ver os seres humanos livres do sofrimento? Ué, mas é para isso que você está meditando? Dentro do budismo Mahayana, né? O nosso refúgio é até que todos os seres alcancem a iluminação. Então ele não tem tempo, é timeless. Limitless, timeless. Porque senão a gente vai cair dentro do Hinayana, que é self-liberation.
né? Não que tenha algo errado ali. Sansara muito, A gente iluminação não, primeiro. a gente, mas eu acendendo, tudo bem. Aí vem, né? Uma coisa que é assim, como é que eu posso regozijar de ter chegado no Nirvana e olhar meu pai e minha mãe sofrendo lá atrás? Não vai ter isso. Então também tem assim, então enquanto houver sofrimento no mundo, voltando para a sua pergunta, enquanto houver sofrimento no mundo, então eu não vou ter o regozijo da felicidade genuína, porque há sofrimento no mundo. Como que eu posso praticar a compaixão sem ser afetado pela dor do outro? Primeiro, tem que entender que o que nós chamamos de sofrimento é uma experiência. Essa experiência, ela vem desses opostos de felicidade e não felicidade, certo? E felicidade é uma ilusão quando ela é galgada em temporal, em elementos temporais. E assim, são construções, são todas construções da nossa própria mente. Então, no Tantra de Revajra, que é o Tantra da escola Sakya, há uma linha que eu gosto muito, que diz assim, não há inimigos externos a serem destruídos, senão a ilusão que o construiu. Uma outra é, não há diferença entre Samsara e Nirvana, porque os dois existem concomitantemente numa mesma mente. Só que nós colocamos isso como fossem territórios, lugares. Aqui está o Nirvana, aqui está o Samsara. Então eu vou para Bodh Gaya porque lá está o Nirvana. Eu acho que o Nirvana está numa praia bonita, um fim de tarde, aquela brisa. Então, esses apegos. Por que é importante no Dharma, a gente fala que é importante minimamente visitar os 4 lugares, são 8 na verdade, a gente fala minimamente os 4 lugares sagrados da vida, da história do Buda, para eu resgatar a motivação e a intenção dele. Para que eu possa chegar naquele lugar, como chegar em Sarnath, chegar em Bodh Gaya, ou chegar em Lumbini. Ou seja, eu pensar nas causas e condições que possibilitaram tudo que aconteceu. Né? Então, há várias maneiras de fazer isso. Mas tudo isso são meios hábeis para que eu possa exercitar a minha própria compreensão, a minha própria percepção. Enquanto tem eu, meu e sou, eu não vou muito longe. Agora, se eu tirar o eu, o meu e o sou, vai sobrar o quê? Consciência. Não, moço, não me vem com essas conversas que eu não possa pegar. O que sobra, então? Nada? Então, aí que está o problema, o vazio luminoso. Só que eu Como isso acostumei... não é niilismo? Aí que está. Quando é que não é niilismo? Porque no vazio, não é vazio. Tilopa e Naropa falam sobre isso. O vazio é vazio dessas emoções aflitivas. Mas o vazio, na verdade, é a origem. Como na minha limitada percepção humana eu não consigo perceber isso, eu só tenho como dizer que é vazio, né? Até porque é um problema de linguagem, né? Se eu tentar explicar o inexplicável, eu já estou comprometendo. E depois, quando vai do sânscrito para o tibetano e assim por diante, para o Pali, as palavras, elas têm... A palavra... O que a gente tem que cuidar é que, de uma forma ou de outra, uma palavra se torna um conceito. O conceito se torna uma forma. E o budismo diz, não forma. Porquanto eu der forma, essa forma ocupa um espaço. Outras coisas não vão surgir aí. Então, é como... Para que eu pratique compaixão, eu tenho que primeiro praticar self-compassion. Eu tenho que viver a compaixão em mim, para que eu possa ter certeza que aquilo que eu estou oferecendo a alguém tem o poder de transformar. Agora, como é que eu posso falar de compaixão se eu não me permitir ser transformado por ela? Eu sou um erudito. Não sou um praticante. Essa é uma grande diferença. Os nossos professores, esse que a gente nomeia como meu guru raiz, ele viveu a experiência. E a resultante é aquilo. Então, por que eu não me atrevo a viver a experiência? Por que eu não me atrevo a oferecer a mim essa oportunidade?
Ao que eu tô me agarrando. Porque eu vou ter que renunciar. As 4 linhas que eu falei no começo, ele tem um título. Chama Partindo dos 4 Apegos. A gente pode repetir? Partindo dos 4 apegos. Não. Ele fala pra eu repetir, mas não fala o quê, né? Você fala inglês? Inglês. Inglês. Pronto. As 4 linhas dos 4 apegos são: se você tem apego a esta vida, você não tem o Dharma. Essa é em relação ao Dharma. Mas na verdade, o Dharma significa espiritualidade, reconhecer a natureza espiritual. Então, se você tem apego a esta vida, você não tem o Dharma. Se você tem apego aos prazeres dessa vida, você não tem a renúncia. Se você tem apego aos seus próprios, né, prioridades, né, você não tem a bodhicitta. Ou seja, se você tem apego aos seus propósitos, você não tem a bodhicitta. E se você tem, ou sempre que o apego surge, você não tem a visão correta. Quatro linhas. Toma essa na sua cara. Não, são 4 linhas. É um dos ensinamentos basilares da tradição Sakya, mas ele também é dado nas outras escolas. Mas é um dos primeiros ensinamentos dentro da escola Sakya. Quando a gente está se preparando para o Tantra, é estudar partindo dos 4 apegos. Parting for the 4 attachments. Né? E lembrando, eu falei bodhicitta, talvez muitas pessoas que estejam escutando não saibam o que é bodhicitta. Uhum. Bodhicitta é quando a nossa mente se volta ao Dharma. Nossa, primeiro fica difícil de novo. Então, bodhicitta é quando ela... Aí ele só tá rindo. Quando você fala assim, moço, eu não entendi. Aí eu sei. Isso, levanta a mãozinha. Eu falo, tá bom, ele não entendeu. Então vamos falar para que todo mundo entenda. Eu tenho uma preocupação com isso. Bodhicitta, para nós, praticantes, Bodhi significa semente, iluminação, Citta, mente. Ou seja, quando a nossa mente se volta à origem, quando ela se volta à sua natureza espiritual, quando ela se volta à possibilidade da iluminação. Então, mas a bodhicitta, ela tem a bodhicitta relativa e a bodhicitta absoluta. A bodhicitta relativa é o que nos é possível agora. É aspirar e se engajar. Então, a bodhicitta minimamente significa, assim, de uma maneira bem simples, bem acessível, é eu dar atenção a mim. Ah, moço, você está sendo egoísta. Pera, eu não acabei de falar. Eu primeiro preciso reconhecer a minha natureza para que eu fale sobre a natureza do outro. Para que eu me aproxime da natureza do outro. Então, a bodhicitta é a aspiração de que todos os seres se tornem livres da experiência do sofrimento. Agora, desenvolvi essa aspiração, agora eu vou me engajar. Ou seja, minimamente, cada dia, cada coisa que eu for fazendo, eu vou começar a sustentar essa ideia de trabalhar para o benefício do outro. Aqui tem uma coisa que é bonito pensar assim. Pode notar que quando nós estamos aflitos, é como se o holofote estivesse em cima de nós. Quando eu ilumino o outro, eu tiro esse foco do meu sofrimento. E agora eu me relaciono com o seu sofrimento. Muitas vezes eu vou ver que o meu sofrimento não era nada. Mas existe uma coisa que não existe sofrenômetro. Não existe o meu é maior, o seu é menor, o seu é maior. Não existe isso. O que existe é o entender que há sofrimento. Como há felicidade também. Né? Mas se há sofrimento, o quanto eu posso ajudar? Então, à medida que eu dedico a minha atenção em ajudar você, eu automaticamente estou ajudando a mim mesmo. Então, tirar esse holofote do eu, do meu e do sou. E deixar que a coisa flua com uma natureza diferente. Então, sempre que eu me preocupo, de alguma maneira, com o bem-estar de alguém, eu estou me preocupando com o meu bem-estar. Mas eu não estou colocando eu como prioridade. E eu agora entendo que ajudar o outro é ajudar a mim mesmo.
Observar o sofrimento do outro é entrar em contato com o meu próprio. Porque uma das sabedorias do Dharma é a sabedoria do espelho. Entende? Porque é Então, muito bonito o paralelo, assim. eu tenho que começar a perceber essa não dicotomia. Eu tenho que começar a perceber que quando o Buda sai do ensinamento Hinayana, porque o Buda ensina por 45 anos, ele não despeja tudo numa coisa só. Ele vai nos treinando. E a primeira coisa que ele vai treinar é sobre o Vinaya, que é a conduta. Uhum. E essa conduta não é educação moral e cívica. É começar a perceber que o que eu vivo é a experiência resultante do que eu faço. Então, se eu reconduzir a minha atenção para um comportamento ético, minimamente falando, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, não crie circunstâncias de sofrimento ao outro, eu não estou criando para mim mesmo. Causa e consequência. Ação e reação. Então, Buda era extremamente sábio, não era? Então ele vai pegar com coisas assim, olha, tenta não ter pensamentos nocivos, assim, assim, assim. Ou seja, ele vai falar sobre isso. Depois, ele vai, a partir disso, vem as 4 novas verdades. E dentro das 4 novas verdades, isso aqui vai estar em cada uma delas. Direto. Então, vamos dar uma noção de conduta. Vamos dar uma noção de que a minha experiência nada mais é que a resultante do que eu mesmo faço. Então, eu não posso ter uma ação e esperar uma outra coisa dela. Não posso ter. Entende? Aí no Vinaya, ele vai falar das 4 novas verdades. Ele vai falar das práticas contemplativas, Shamatha Vipassana. Depois que acostumou com isso aqui, ele introduz o Mahayana, que basicamente vai ser o caminho do Bodhisattva. Uhum. Ou seja, olha, traga isso. Agora que você criou essa mente mais lúcida, mais serena, mais estável, agora que você entende, através das 4 novas verdades, a natureza do sofrimento, agora vamos expandir isso nas nossas ações. E o caminho do Bodhisattva nada mais é do que percorrer as 6 paramitas na sua plenitude. Então, tudo isso obviamente associado com os discursos do Buda, com os sutras e assim por diante, mas tentando mostrar o caminho de uma maneira mais prática, para quem estiver ouvindo a gente falar, olha, é possível. Não é uma coisa impossível. Vocês estão percebendo que quando a gente está diante de coisas que são verdadeiramente sábias, até eu fico de boca fechada. Oxi! Eu só posso dizer que eu não sou sábio de nada. Não, O mas que a eu sabedoria que você está O transmitindo que eu lembro, é o que eu verdadeira. lembro é de como meus professores foram de uma bondade amorosa e compaixão, bondade amorosa e compassiva incomensuráveis comigo. Pra gente fechar, Lamarintin, então, porque pra mim essas 4 incomensuráveis são, sim, os grandes pilares onde a gente se ancora para que essa vida seja possivelmente feliz, assim. É uma das coisas mais bonitas que eu já conheci em termos de filosofia. O que são essas, pelo menos bondade amorosa e compaixão, como que você explicaria isso para alguém? Se você falar das 4 incomensuráveis, a gente está falando de 4 linhas. Uhum. Possam todos os seres seiscentes ter a felicidade, a causa da felicidade. Possam todos os seres seiscentes estar livres do sofrimento, das causas do sofrimento. Possam todos os seres seiscentes jamais se separar da suprema bênção, pois ali não há sofrimento. E possam todos os seres viver na mais pura e completa equanimidade, livres do apego e da aversão aos próximos e distantes. Essas são as 4 incomensuráveis. Muito bem. A única coisa que eu vou convidar as pessoas agora é assim, sabendo dessas 4 linhas, então, se você dizer, possam todos os seres ter a felicidade e suas causas. Se no momento que você disser isso, aparecer pessoas, essa, aquela, não, essa, aquela outra são seus verdadeiros mestres. Por quê? Vamos supor que você faça eu sentir raiva. Eu vou dizer, eu estou com raiva dessa pessoa por causa disso. Correto?
Quem está com a raiva? Quem está vivenciando a raiva? Sou eu. Não tem nada a ver com você. O que eu tenho que me perguntar é, o que ele disse, fez ou falou, ou não, o que ele disse, fez, que me levou a esse estado? O estado está sendo experienciado em mim. Então eu tenho que perguntar para mim, o que ele disse, o que ele falou, o que ele é, que está produzindo isso em mim? E por que isso me leva a esse sentimento, a essa experiência? Que não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o meu egoísmo, tem a ver com a minha ilusão, tem a ver com o meu ego. Não tem nada a ver com você. Então, por quanto eu não fizer as pazes com isso, então você é o mestre para mim. Como alguém que pode me levar uma profunda experiência de regozijo, de contentamento, uma alegria interior profunda. Quem está sentindo isso? Eu estou sentindo. Mas você não é essa alegria. Essa alegria é o potencial que existe em mim e que nas suas ações você me permitiu experienciar isso. Então, esse é o ponto que eu tenho que entender. E isso é o ponto de partida para entender a bondade amorosa. Exatamente. O Sociedade do Dalai Lama fala que há vários níveis de compaixão. A primeira é biológica, que é a mãe pelos seus filhos. Uhum. Se não houvesse, a gente paria e largava. Mas tem mãe que para e larga. É isso. Mas então, tá vendo? Já não é. Vendo? É assim que funciona. Já não é, tá vendo? Aí tem que falar assim, o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha mãe. Eu digo, meu amigo, quantos anos você tem? 20. Tá. Você nasceu. Claro, né, Lama? Não foi da vacuidade, né? Pensa, para além de questões éticas, morais, que quando ela se viu grávida, ela podia ter te abortado. E ser tão egoísta como você está sendo. Então, minimamente, seja grata, porque você está vivo. Lama, São coisas assim... A impressão que eu tenho é, se você for pegar a letra mesma dos ensinamentos, se você quiser praticá-los, é a história da lógica inescapável que o senhor falou. Parece que cada contradição nossa vai nos trazendo de volta ao ficar quietinho. Calma, aquieta. Parece que cada coisa que a gente vai fazendo na afobação, se você coloca a luz desse ensinamento, vai te trazendo de volta a esse centro, assim. Para. Essa é a sensação que eu tenho de, assim, na afobação a gente vai se atropelando, se machucando. Parece que todo esse ensinamento é como se fosse a ideia de revolver para dentro, sabe? Assim. Sim. Aquele exercício... E só sobra o... Cala a boca, fica quieto. Aquele exercício que eu falei da retribuição, ou seja, acordo de manhã, estou vivo. Obrigado, meu pai e minha mãe. E todos aqueles que cumpriram esse papel, caso meu pai e minha mãe tenham me largado em algum lugar. Mas eu estou vivo graças a eles. Alguém me ofereceu alguma bondade para que eu tivesse aqui, né? Mesmo que toda torta e tal. Aí, quando eu começo a me permitir, porque eu tenho que me permitir isso, né? É um convite. Cada um faz o que quer. Mas se... O Buda fala, né? Não acredite em nada que eu estou dizendo. Ouça, reflita, contemple. À medida do possível, coloque em prática. Se for bom para você, adota. Se não for, esqueça. O budismo tem esse provimento. Ninguém é obrigado. No budismo não existe fé cega. Uhum. Não tem como ser. E também não tem como responder o censo, sou budista não praticante. Então não se chama de budista. Faça-me um favor. No budismo não tem isso. A lógica não permite isso. Além que talvez existam pessoas que falam que são budistas, mas em sua ação diária não reflete nada do Dharma. Então,
É isso que não pode ser. Porque no budismo, o budismo não é uma religião, não nasceu para ser. O Buda não quis ser um profeta, nada disso. Eu tenho que lembrar qual foi o propósito do Buda ao sair do palácio. Livrar os seres do sofrimento. E quando ele alcança esse estado de iluminação, que seja o entendimento vasto e profundo da natureza do fenômeno, ele vai nos dizer como isso é possível. E ele elaborou isso de maneiras diferentes aos 45 anos que ele ensinou. Então ele foi aprofundando, sutilizando os ensinamentos dele. Então não adianta a gente querer pular de paraquedas dentro do Tantra. Não vai funcionar. Não no Tantra budista. Não posso responder, não posso responder por outros. Mas no Tantra budista, não vai funcionar. Porque a conduta ética é a primeira coisa. Você nunca vai chegar numa realização tântrica, de uma prática de Anatara Yoga, sem uma vida ética. Não chega. A não ser que você seja um expert em processos ilusórios. Você está criando máscaras cada vez mais, e essa sua espiritualidade está sendo usada para o seu próprio ego. E falando especificamente do Tantra, seja ele o Tantra Bauda, o Tantra Shaiva Shakta, é impressionante como as pessoas fetichizam o ensinamento secreto, Master Blaster, e vira isso, né? Vira um monstrengo de superego espiritual. Eu sei dos segredos dos fenômenos. Não, você não sabe, você não controla nem sua raiva, brother. Sabe? Baixa a bola. E eu vejo isso, é assustador, porque aí a coisa vai se tornando mais sofisticada. Eu quero receber a nova iniciação e o novo mantra e a nova... E sim, você está tornando isso tudo um grande circo para fazer a manutenção dessa grande gaiola ego. Onde você vive o sofrimento. Do seu próprio ego. Do seu próprio ego. E então, pior, né? Você julga pior os outros, porque eles não sabem da verdade que eu sei. Essa expressão, essa coisa egóica tão presente hoje em dia, esteja fazendo uso do seu último recurso, que é o sofrimento humano. Então, quando eu me aproprio de conhecimentos espirituais, entre aspas, esses espirituais, né? É que aqui a gente está falando, não está gravando, não sei se o podcast é com imagem ou som. A imagem. Mas, bom, se é com imagem, então, em grandes aspas, né? Quando eu chego nesse... que eu vejo que há sofrimento tremendo no mundo hoje, então eu vou usar daquilo que é transcendente, que eu não preciso provar, mas eu vou ter uma erudição para iludir. Então o meu ego está fazendo uso da espiritualidade para alcançar o seu clímax, né? O seu clímax. Isso é muito triste. Então há uma responsabilidade, há que haver uma responsabilidade muito grande, seja qual for a religião que esteja sendo conversada e compartilhada, seja ela qual for, que cada um de nós que cumpre esse papel, lembremos da condição ética antes de fazê-la. Mensagem final, Lamarintin. A minha aspiração é que todos os seres realmente venham a encontrar a sua humanidade. Essa é a minha aspiração, porque hoje em dia, religião, religiosidade, espiritualidade, tudo isso... Então eu acho que a gente tem que ancorar, né, na nossa natureza humana. Ela é frágil, extremamente difícil de ser alcançada, ela é extremamente frágil, ela é extremamente curta. Mas se a gente ancorar nossa atenção naquilo que nós temos de bom, todos nós temos. Então, se a gente começar a dar mais atenção às minhas próprias ações, o que eu faço, que de repente... Sabe aquela coisa que diz assim, o dia estava bom até ali, daí entornou, né? Então, peraí, entornou que horas? Mais ou menos tal hora entornou. Ok. Como é que estava sendo as minhas ações até aquela hora? Entornou a partir disso. O que será que eu falei? O que eu fiz? Ou deixei de fazer? Que desandou o negócio. Porque o desandar é uma experiência minha, é uma percepção minha. Então desandou para mim, para eles não. Então eu tenho que perceber qual era a minha expectativa, qual era a minha motivação e intenção, qual era a percepção que eu tinha do que estava vendo, como que eu fui respondendo aquilo, para que eu não repita mais. Agora, a beleza também vem. No momento que eu consigo entender onde que a minha
percepção se distraiu, onde que a minha atenção se distraiu, onde que a minha motivação se distraiu, eu sei como consertar. Eu não vou pedir para ninguém me consertar. Eu mesmo vou consertar. Essa é a liberdade que nós temos. Como faz para te encontrar, para aprender contigo? Para me encontrar, l.rinchen, R-I-N-C-H-E-N, dentro do Instagram. A Lama Rinchen dentro do Facebook. Ou a www. As pessoas têm muita dificuldade mais com isso quando falam saque. Bom, enfim, acho que pode ser esses dois. Pelo Facebook ou pelo Instagram? Ou www.saqueabrasil.org, só que o Saquea é com Y. É S-A-K-Y. Y. Não é H. Não. É S-A-K-Y-A.com.br? .org. Saqueabrasil.org. E aí tem o mosteiro. O mosteiro em Cabriúva. Em Cabriúva, bem pertinho daqui. Uhum. Menos Pega Bandeirantes, no quilômetro 59, sai pro lado de Ituitupeva e depois vai achar a saída para Cabriúva. Tem atividades constantes que as pessoas possam participar? Geralmente a gente está até... Bom, aqui agora parou por causa dos eventos, mas enfim, geralmente às terças-feiras a gente transmite pelo Zoom, uma palestra aberta. Às quintas-feiras é dado um curso. 2 finais de semana, um é dedicado a um workshop de meditação, o outro é dedicado a um workshop de ensinamentos budistas. Eu chamo a palavra workshop porque sociedade inteira ensina assim, retiro é uma coisa. Se você vai fazer uma coisa no final de semana, não é um retiro, é um workshop. Né? Então eu uso a palavra workshop. Então você tem um workshop de meditações, chamado Vipassana. Um final de semana você tem um workshop de algum tema na área da filosofia da psicologia budista. Ou de práticas de sadhana, ou o que seja. E depende do que foi dado o curso. Quando esse curso termina, ele se transforma num grupo de estudos que acontece às segundas-feiras. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite. Obrigado por tudo. Finalmente, eu não consigo te lembrar ainda do tempo que você fala, né? 40 quilos a menos, mas tudo bem. O que importa é que nós estamos aqui hoje, no momento presente. Tá aí. Valeu? Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espalhem, por favor, nas suas redes sociais, por seus amigos. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, clicar no sininho e tudo mais. E a gente se encontra no próximo Louca Sabedoria.